Liam se casou com um membro do seu harém, meus amigos. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o harém de Liam, vídeo que inclusive eu preciso atualizar. Mas dentro desse grande harém dele, só uma mulher é oficialmente casada com Liam. Claro, isso não significa que não tem espaço para outras no futuro, embora eu ache um pouco difícil, ainda existe espaço sim para outras. Até porque é dito que para um lorde como Liam, ter pelo menos 1000 esposas é normal. Sim, nessa obra onde ele é um lorde intergaláctico, com vários planetas e nações em seu território, ele poderia ter 1000 esposas e não seria um problema. Porém, ele tem apenas uma. E hoje eu vou te contar como que isso aconteceu, como que Liam pela primeira vez se interessou em uma humana e então se casou com ela. Eu sou o Diogo e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço muitos vídeos de Isekai Fantasia que eu sei que você vai gostar e além disso estamos quase com 100 mil inscritos, faltando apenas 4 mil e com a sua ajuda nós podemos bater a meta. Então se junte à nossa comunidade e acompanhe os vídeos se inscrevendo aqui no canal. Tudo começaria com o passado da família de Rosetta. Há muito tempo haviam dois príncipes no Império, onde o primeiro era um príncipe tranquilo e claro, o herdeiro, afinal o primeiro príncipe normalmente é o herdeiro, e o segundo era um psicótico maníaco. A família Cláudia, de onde Rosetta vem, tinha sua herdeira como noiva do primeiro príncipe, que venceu a disputa de poder e assim herdou a coroa. Porém, então em seguida aconteceu uma coisa trágica. O primeiro príncipe morreu e o segundo príncipe, maníaco e psicótico, se tornou o imperador do Império, onde o seu primeiro ato foi literalmente acabar com todos a facção do primeiro príncipe. Todos aqueles que apoiaram seu irmão foram punidos, aniquilados, finalizados, acabados por ele. Menos a família Cláudia, porque a punição dessa casa seria diferente. Em vez de aniquilar a família Cláudia, ele os tornou miseráveis. Ele permitiu que eles continuassem com seu título de duque, mas ele tirou deles seus planetas férteis, sua riqueza, sua fortuna, suas conexões. Eles foram exilados para a fronteira do Império, um lugar pobre, onde todos os nobres do Império virariam suas costas para eles. Agora eles eram párias, mesmo sendo duques. Além disso, ele também relegou o trabalho para que algumas pessoas, ou uma certa organização, ficassem em cima da família, para não permitir que eles conseguissem se recuperar. E isso permaneceu assim por 2000 anos, até a geração de Rosetta, a atual esposa de Liam. Rosetta, mesmo que futura duquesa, é extremamente pobre. Sua família é tão humilde que elas precisam de ajuda para quitar suas dívidas e mal conseguem sobreviver direito. Ou seja, sua família foi forçada a continuar assim por geração atrás de geração. Porém, Rosetta não desistiu de ajudar sua família e reviver ela, mesmo com todas as dificuldades impostas a ela. Mesmo que o mundo tenha se virado contra a família Cláudia, ela permaneceu firme. E assim, ela foi estudar na Academia Real, onde o Liam a conheceria. Rosetta estava determinada a estudar e assim conseguir virar a mesa e o futuro de sua família. Porém, ela é pobre, mesmo sendo uma nobre, ela é pobre, então ela não tinha acesso àquela cápsula de educação que faz com que uma pessoa em 1 ano ou menos ganhe acesso a 10 anos de conhecimento em seu cérebro, e por isso ela não tem todo aquele conhecimento que todos os outros têm, e então ela é a última de sua turma. Por causa disso, ela tem que estudar que nem uma louca da forma convencional, e isso apenas para tentar acompanhar as matérias da academia, mas ela não consegue, porque a academia leva em consideração que todos ali têm aquelas cápsulas de educação, de conhecimento, mas ela não tem. Então ela se esforça, ela dá o seu máximo para estudar e ainda assim fica atrás de todos. Ela está tentando ao máximo, mas não consegue se cuidar, não consegue comer direito, não consegue dormir direito, está exausta e não tem tempo pra nada. Onde aqui, ela está cansada assim e quer jogar a toalha, quer desistir, se desesperar, mas ela não tem esse luxo, afinal o mundo não vai parar pra ela. Então, mesmo nessa situação, ela ainda mantém uma bravata, ela ainda tem uma máscara, ela empina sua cabeça e anda com seu queixo erguido, sem vergonha, ela anda com confiança, é fria com pessoas que não merecem seu tempo e vive sua vida dessa forma. E é assim que o Liam conheceu ela, onde inicialmente ele tentou ir falar com ela, mas ela seria ignorante com ele, fria e demonstraria claramente não gostar dele. E isso deixa Liam fascinado. Até agora, todas as mulheres com que ele já se encontrou se jogaram aos pés dele, queriam muito ele, faziam todo o possível para estar no melhor lado dele. Ele tem tudo, fama, status, dinheiro, poder, é um lorde sábio e amado por todos. E ainda assim, Rosetta tratou ele como se ele fosse lixo. E por causa disso, o interesse dele foi cativado imediatamente, o que foi uma surpresa para
todos, principalmente em sua casa. Essa foi a primeira vez que Liam já se interessou por uma mulher humana, por uma mulher de carne. Afinal, até agora, ele sempre teve olhos apenas para a Maggie. Porém, enquanto ele acha que ela despreza ele, a situação é um pouco diferente. Rosetta tem inveja dele, ela queria ser como ele, porque ele é o completo oposto dela. Desde 5 anos de idade, ele já é um Lorde, ele já governa seu domínio, ele é considerado alguém extremamente sábio e inteligente, ele é forte, rico, tem poder, ele tem tudo que ela não tem, ela tem inveja dele. E por isso ela acabou tratando ele daquele jeito. Ela sabe que é errado julgar assim, mas não tem como, ela é humana e ela tem tanta inveja que ela não consegue deixar de não gostar dele. E Liam continuaria com suas tentativas de se aproximar dela e falar com ela, até chegando a aprender mais sobre o estado de sua casa, onde aprendendo sobre isso, ele se interessa pela ideia de comprar o título de duque da família dela, onde isso funciona de forma muito simples. Basicamente, se o Liam se casa com a Rosetta, as dívidas da família dela se juntam às dívidas da família dele, porque a família dele vai absorver a família dela, e com ele pagando essas dívidas e absorvendo a família dele se torna uma família de duques. Porém, ele ainda não faz isso veio um pouco depois. Um dia, Rosetta seria atacada por um aluno imbecil da escola, inclusive esse cara comprou briga até mesmo com o Liam, onde ali ele queria forçar ela a fazer coisas com ele, se é que você me entende. Mas Liam chegaria e a salvaria, onde ali ela estava tão sobrecarregada por tudo o que estava acontecendo, que ela só fugiria sem nem agradecer nada a ele. Na verdade, ela ficou muito feliz por ter sido salva por Liam, e enquanto ela se sentiu muito mal por não agradecer ele por ter a salvado, Liam ficou mais animado ainda para conquistar essa mulher, porque na cabeça dele, ela saiu de lá sem agradecer porque ela não via a necessidade de agradecer a ele. Ou seja, para ele, aquilo ali era um desafio e ele tinha que conquistar ela. Liam agora estava fixado com a ideia de quebrar a Rosetta e essa sua arrogância, querendo a tornar submissa a ele. Ele aqui quer conquistar ela completamente. Mas ele também acha adorável a forma como ela tenta fazer seu melhor, apesar de sua situação, além de, claro, ser um pouco desajeitada, mostrando que, apesar de querer quebrar e conquistar ela, Liam também meio que aprecia, ele gosta de como Rosetta é, então o Liam gosta bastante dessa versão dela. E é quando então ele ordena que Brian siga em frente e entre em contato com a família Cláudia. Aqui ele quer falar sobre casamento, propondo para Rosetta através de sua família. E então ele continuaria interagindo com ela constantemente enquanto é gentil, querendo ganhar algum terreno ali com ela, começar a conquista que ele tanto deseja. E embora ela continuasse o rejeitando, ela começou a vacilar, pensando que se ele continuasse agindo assim, mesmo sem nada ganhar ali com ela poderia começar a ter um pouco de esperança, e ela não quer ter esperança, afinal a esperança sempre dói muito quando é destruída. E por outro lado, porque Liam começou a tentar se casar com ela, muitas pessoas que antes falavam mal de Rosetta e faziam bullying com ela, pararam. Afinal, todos têm medo de Liam e de sua casa, e tem boatos de que se você mexer com ele, ele destruirá o seu planeta. E isso não é mentira, porque o Liam é muito vingativo. Então, porque ele está propondo para Rosetta casamento, ninguém mais mexe com ela. Ela se tornou intocável. E as negociações de Brian com a família de Rosetta, embora não vão muito bem no começo, porque elas estão muito desconfiadas, já houveram muitas pessoas tentando enganar elas no passado para pegar seu título e tudo mais, elas estão com o pé atrás quanto a isso, mas o Liam fala para o Brian ir com calma e mostrar sinceridade, ele tem que ganhar elas para que assim ele cumpra seu objetivo. E enquanto isso acontece, chegamos na época em que a academia tem um festival, no caso um torneio, onde pessoas lutam com aquelas armaduras de cavaleiro móvel, e é então que entra aquela organização criada pelo Imperador 2000 anos atrás. Esses caras que são encarregados de manter a família Cláudia miserável nos últimos 2 anos, querem que Rosetta participe desse torneio. É claro, eles querem isso apenas por 3 coisas: ver ela se machucar, ver ela perder e, claro, ver ela se afundar em mais dívidas, porque ela não tem um cavaleiro móvel, então ela vai ter que alugar um para participar. Isso significa gastar mais dinheiro que ela não tem. Mas ela não tem escolha e aceita isso, participando do torneio. Além disso, eles também falam sobre Liam querer se casar com ela, e que é melhor ela não ter esperanças, porque isso não vai acontecer. E isso porque eles decidiram que agora eles vão acabar com Liam, porque agora ele é uma pedra no sapato deles. Então voltamos para Brian, que está conversando com a mãe e a avó de Rosetta na mansão de Liam. E aqui elas queriam recusar a oferta de Liam novamente, mas dessa vez não porque estão suspeitas. Elas estão gratas pela hospitalidade e interesse
Mas casar com a família Cláudia significa um fardo enorme. Eles não ganhariam nada com isso. Além da enorme dívida, tem essa organização que mexe com a família dela. Então se ela se juntasse a eles, eles também seriam atacados por eles. Mas Brian simplesmente recusa a recusa delas. Liam quer tornar Rosetta em sua esposa e o imperador já deu sua permissão. Assim, sua casa assumirá a casa Cláudia. E ele não está preocupado com esses assuntos de dinheiro ou de inimigos, porque o Liam vai resolver isso. Ele tem completa confiança em Liam. Então nós vamos para o torneio da academia, onde o Liam vai lutar contra a Rosetta. Mas a diferença aqui é muito grande. Liam é um mestre marcial e tem uma das armaduras mais fortes, se não a mais forte de todo o Império, enquanto a Rosetta não tem treinamento e ainda tem uma armadura alugada. Onde aqui Liam provoca ela, reconhecendo que ela não fugiu, mas falando que se ela implorar e chorar, ele será gentil com ela. Mas ela se recusa a se render até o fim. Mesmo com medo, ela vai levantar e lutar até o fim. E isso deixa Liam ainda mais interessado nela, ficando feliz em ver esse lado combatente dela. E então a batalha começa, e então depois de a provocar ainda mais, Liam subjuga completamente o robô de Rosetta. Onde aqui então Rosetta começa a pensar no que fazer agora. Ela poderia se ajoelhar e se curvar, pedir por perdão, talvez pedir por dinheiro e se ele for bondoso ele daria um dinheiro para pagar um pouco de suas dívidas, fazer esse tipo de coisa que até agora é o que a família Cláudia sempre fez. Afinal, porque eles são muito pobres por causa do imperador, elas sempre precisam da ajuda de outras pessoas para sobreviver. Onde Rosetta aqui se pergunta se tudo vai se repetir como sempre aconteceu, sentindo esses sentimentos miseráveis de novo dentro dela, sentimentos que ela sente desde criança. Onde aqui inclusive ela pensa que ela nunca terá uma filha e quer que a família Cláudia acabe com ela, porque nenhuma criança merece ser miserável como ela foi. E é quando Liam abre a sua armadura para falar com ela, ele manda ela ser dele para que ele a salve, e ela fica feliz, mas recusa firmemente ele, ela não vai ceder nisso. E claro, isso deixa Liam ainda mais animado, quanto mais ela recusa, mais feliz ele fica. Ele elogia a força dela e reconhece seus esforços, mas há pouco tempo o noivado entre eles foi tornado oficial. A família dela aceitou a proposta oficialmente. A partir de agora, eles são noivos, onde a família dela aceitou depois de ver a sinceridade que Brian estava colocando em convencer elas, percebendo que de fato eles não estão querendo usar elas, e sim que Liam quer se casar com Rosetta. E agora que Liam conseguiu o que queria, ele poderia aos poucos, no seu tempo, ir conquistando ela e quebrando ela, que é tudo que ele queria fazer. Mal sabendo aqui que Rosetta estava chorando não de tristeza, mas de alegria. Afinal, aqui ele literalmente salvou ela e sua família de um destino de 2000 anos cruéis. Onde em seguida disso, os subordinados de Liam acabariam, eles destroçariam todos aqueles que se opuseram a Liam, principalmente aquela organização do antigo imperador. Todos eles foram finalizados por eles. Isso porque, novamente, ninguém se opõe a Liam Banfield. Por outro lado, Rosetta está vivendo quase um sonho. Ela conseguiu dormir e descansar bem após a batalha. Ela é tratada com o máximo respeito por todas as pessoas da casa Banfield. Afinal, agora ela é a Lady do Lorde. Até mesmo empregadas para cuidar dela, agora ela tem. E enquanto Rosetta tentaria achar motivos para se casar com Liam, é dito para ela que ela é a única mulher por quem Liam já se interessou desde que ele nasceu, o que mexe com ela, o que conquista ela um pouco. Afinal, alguém com a posição de Liam normalmente já teria várias mulheres ao seu entorno. Onde em seguida, porque as aulas da academia vão pausar por um tempo, eles voltam para a casa de Liam, a mansão dele no planeta dele, onde aqui Liam está pensando em seu casamento com Rosetta, já prevendo como ela vai se rebelar contra ele, vai ser contra até o fim e não vai ceder a ele tão facilmente. E claro, é isso que ele quer, porque ele quer que ela desafie ele quer que ela seja rebelde, ele quer que ela vá contra ele, para que ele conquiste ela. Porém, o que acontece é o contrário. No dia do casamento, Rosetta está toda corada e muito nervosa, não sabendo nem como chamar Liam nesse caso, nem como se dirigir a ele. Onde, conversando com Marie, que é a guarda-costas dela, ela decidiria que a partir de hoje ela chamará Liam de querido, inclusive a mesma forma que a sua ancestral de 2000 anos atrás chamava o primeiro príncipe. E ao chegar na cerimônia, enquanto Liam esperava por Rosetta se rebelando contra ele veria ela tremendo, mas não de medo e sim de nervosismo, porque ela está bem feliz atualmente. Ela está corada e radiante, e então ela agradece
agradece ele por aceitar alguém como ela, falando que sempre estará ao seu lado, sendo toda fofa e lindinha. Isso porque, obviamente, aquela Rosetta arisca, fria e arrogante era uma máscara, era a fachada dela para se proteger. Afinal, ela precisava ser daquele jeito se ela quisesse continuar vivendo tranquilamente, ou pelo menos com um mínimo de tranquilidade. No fundo, ela era só uma garota que queria se livrar daquele sofrimento, ela queria ajuda, ser amada, apreciada, sair daquela situação. E Liam fez isso por ela, onde a partir daqui Rosetta seria completamente devota a Liam. Ela seria muito amorosa com ele, colocaria ele em primeiro lugar acima de tudo e, claro, faria só o máximo para ajudar ele sempre que ela pode, fazendo Liam constantemente se perguntar onde está a antiga Rosetta por quem ele se interessou, porque ele se interessou por aquela que se rebelava e ia contra ele, e não por aquela que ama ele incondicionalmente. Mas ainda assim, eles se casam e ela se torna sua única esposa até o momento. E claro, mesmo que Liam preferisse a antiga Rosetta, ele ainda cuida bastante dela e presta atenção nela também. E foi assim, meus amigos, que Liam se casou com Rosetta e, claro, a única esposa que ele tem em seu harém. Mas além dela, que é sua esposa principal e oficial, ele pode ter outras no futuro, e várias dessas pretendentes estão aqui neste vídeo que eu falei sobre o harém de Liam. Então se você quiser ver as outras, inclusive a amante que Liam possui, neste vídeo eu conto tudo e você vai gostar de ver ele. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixa o gostei aí para apoiar o vídeo. Agora, fui!